Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar esse carro aqui para vocês, Fiat Punto Evo. Esse carro aqui é o Fiat Punto de terceira geração. Ele foi lançado aqui na Europa em 2005 e inicialmente era chamado pela Fiat de Grande Punto, simplesmente para diferenciar do Punto de geração anterior, que ainda era vendido em alguns mercados. Essa versão aqui é o facelift de 2009, chamado de Punto Evo, em que mudou um pouquinho aqui a frente, a parte traseira e o interior. Eu vou mostrar para vocês depois em detalhes. Basicamente, esse carro é muito parecido com o Punto que saiu no Brasil, exceto na base dele. A plataforma dele é a mesma do Corsa D, que não saiu no Brasil, ao contrário do Fiat Punto brasileiro, em que a plataforma é a mesma do Idea. Por fora eles são muito semelhantes, diria mesmo até quase iguais, mas por baixo a estrutura do carro é totalmente diferente, ok? Semelhante ao que aconteceu também com o Vectra GT. Eu tenho um vídeo do Astra que deu origem ao Vectra GT, se vocês quiserem clicar aí em cima, já podem ver esse vídeo também. Então, basicamente, esse carro, aqui na Europa, ele é o carro de entrada da Fiat. Então, abaixo dele só tinha o Panda, basicamente. Se o Panda fosse o Uno, esse carro seria o Palio da Europa. Mais ou menos no mercado daqui, né? Hoje eu vou mostrar esse carro aqui em detalhes para vocês verem algumas diferenças com o Punto brasileiro e até descobrirem como é que é o Fiat Punto em geral, ok? Então, vamos começar pela chave. É uma chave canivete normal de todo Fiat. Quase todo Fiat dessa época já tinha chave assim. Tem 3 botões, um você destranca, outro você tranca e outro você abre o porta-malas. Podem ver aqui que temos repetidor de pisca no paralamas. Uma coisa interessante também nesses pontos é que essa maçaneta imitam um pouco o formato do carro. Então isso aqui é suposto ser um ponto. E abrindo aqui a porta temos acesso ao interior do ponto. Basicamente esse é o interior. Esse carro em específico tem 4 airbags, do motorista e do passageiro, obviamente, e os airbags de cortina, apenas dianteiros. Aqui no banco temos a regulagem de altura e, obviamente, as outras regulagens normais dos bancos. É um banco deslizante, manual, obviamente, né? Mas ele é relativamente fácil de se regular. Aqui não temos regulagem de altura do cinto, realmente não temos. Você pode regular o banco, que já não é mal, né? Por um carro de entrada. Aqui dentro do ponto podemos ver aqui o painel de instrumentos. É um painel de instrumentos bem bonito. Eu acho que aqui no facelift melhorou bastante esse painel em geral. Esses instrumentos aqui também são bem mais bonitos que a geração anterior, obviamente na minha opinião, né? Essa parte central aqui temos um porta-objetos, é bem pequeno. Um pequeno porta-objetos. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de GPS desse carro. Ele não só serve como suporte, como serve como carregador também. Então, esse carro vinha com um GPS mais ou menos integrado, né? Então, o GPS é esse aqui, é um TomTom, que é uma das marcas mais famosas de GPS aqui da Europa. E você encaixa ele aqui. Depois que você encaixou, ele não sai se você realmente não apertar os botões aqui de lado. E aqui você consegue regular a posição dele. Aqui é um GPS normal. Minha opinião, podiam ter integrado isso no rádio, mas acho que o carro já estava pronto e queriam pôr GPS e essa foi a melhor escolha. Isso aqui em 2011 era uma solução interessante, porque você tinha uma integração de GPS com um carro que de outra forma não teria. Então, bem interessante. Realmente, em 2011 não era todo mundo que tinha smartphone, então isso aqui fazia muito sentido. Obviamente isso hoje não vai ter muito uso, porque nós realmente temos smartphones, né, que fazem essa função muito melhor. De qualquer forma, é interessante, como é o GPS original desse carro, nós temos aqui um ponto na navegação, basicamente. Então, é bem interessante isso. E aqui no mapinha, ó, podemos ver que aparece um ponto ali, ok? Para tirar o GPS, basta apertar aqui e puxar ele. Ele sai
E lembrando que depois de desligado do carro, para economizar energia, ele desliga-se automaticamente, ok? Ou quando você desliga o carro também, ele realmente desliga-se. E aqui as saídas de ar, bem normalzinho. Aqui temos o rádio, a central multimídia Blue Me da Fiat, né? Ele tem comandos de voz, são comandos de voz bem primitivos e que realmente hoje não são nada bons comparados aos comandos de voz que temos hoje, mas era um rádio que na época já tinha comando de voz. Aqui embaixo temos uma entrada auxiliar e uma USB para o rádio, então o rádio faz comunicação com essas aqui. Aqui em cima temos vários botões. Os botões que não tem nada em cima realmente não são botões em branco, né? Aqui temos o modo City da direção, em que se você ligar aqui a direção fica mais leve para uso em cidade. Igual muitos carros da Fiat tem, né? Aqui é para trancar ou destrancar as portas. Realmente faz um barulho agressivo isso aqui, né? Aqui é para desativar o Start-Stop. Esse carro já tem Start-Stop. Para ativar o Start-Stop num carro manual, você coloca no neutro e tira o pé da embreagem. Se ele estiver na temperatura de funcionamento, se ele tiver com a bateria carregada o suficiente, ele vai desligar e vai aparecer aqui o símbolo do S. Nesse caso, basta pisar na embreagem que ele liga automaticamente. Se você não quiser Start-Stop mesmo, você toda vez que ligar o carro tem que apertar aqui, que aparece aqui Start-Stop desativado. E aqui é para abrir o porta-bagagens. E aqui temos o botão do pisca-alerta aqui no meio. Esse sistema aqui de ventilação é normal de todo carro da época e até hoje, né? Um sistema de ventilação manual. Aqui você liga o ar-condicionado, aqui você liga a recirculação de ar e aqui você liga o desembaçador traseiro. Aqui a temperatura, aqui a quantidade de vento que você quer e aqui a posição onde o vento vai soprar. É normal de todo carro até hoje, né? Aqui no volante temos os controles de som, então você pode aumentar e diminuir o volume por aqui. Aqui tem o botão para deixar mudo. Aqui o comando de voz, tem um símbolo do Windows, né? Aparentemente era feito pela Microsoft, algumas partes dessa interface. Aqui temos botões para navegar no rádio. Aqui para atender uma chamada por Bluetooth. Esse rádio já tem integração com Bluetooth ao telefone. É uma integração primitiva, né? Mas já tem integração. E aqui temos o botão Source, que é para basicamente mudar se você quer, por exemplo, de rádio para CD, etc. Pronto, é a Source do rádio. Esse carro tem câmbio manual de 5 marchas. Esse câmbio pode receber as mesmas críticas que outros câmbios da Fiat mesmo, que ele é um pouco mole, assim, ele não tem muita positividade nos engates. Mas é um câmbio ok, não é aquele câmbio que te atrapalha dirigindo, nem nada disso. É um câmbio com engates até ok. Aqui temos o freio de mão normal. E temos um porta-copos aqui na frente e um aqui atrás do freio de mão, possivelmente para os passageiros de trás. Esse carro, originalmente aqui tinha uma tomada de 12 volts, mas foi trocado em algum ponto por uma tomada USB dupla de carregamento. Basicamente aqui é uma tomada de 5 volts para carregar telefone. Esse painel, obviamente a parte de cima é tudo plástico, mas essa parte aqui de baixo é um material soft touch. Então isso aqui foi uma jogada da Fiat para fazer um material soft touch de forma barata. Basicamente são apliques que encaixam por cima do painel e daí fica mais barato a construção, né? É melhor do que não ter soft touch nenhum, entendeu? Isso aqui já é um luxinho que em carros de entrada nem sempre você tinha. Esse volante regula tanto em altura quanto em profundidade. Então é um volante que te oferece uma regulagem boa também. Aqui você tem alguns botõezinhos. Obviamente aqui os faróis de neblina, dianteiros e traseiros. Aqui é a posição do farol, você pode baixar ou subir os faróis. E aqui, esses 3 botões basicamente é para configurações no menu do carro. Se você quiser acertar a hora, essas coisas assim, você usa esses botões aqui. Desde acertar a hora até desativar a airbag do passageiro e tudo isso você pode aceder por aqui. E o que você fizer vai ser refletido aqui no painel do carro, basicamente. Além disso, ligando o carro, temos aqui também o computador de bordo.
Então temos aqui distância percorrida, consumo médio, consumo instantâneo, velocidade média, tempo de viagem e é isso. É um computador de bordo que mostra as informações mais necessárias que você tem. Esse consumo médio aqui, esse carro atualmente está em 6,8 litros ao 100. Eu vou pôr para vocês aí embaixo quanto isso dá em quilômetros por litro, ok? Aqui temos também um pequeno porta-objetos. Aqui na porta temos um porta-copos ou porta-garrafas, dá para guardar uma pequena garrafa aqui. Temos aqui esse porta-objetos aqui normal também. E do outro lado a mesma coisa. Aqui na porta totalmente plástico, realmente não tem material soft touch nenhum. Temos um pouquinho de tecido aqui embaixo, que já é melhor do que totalmente plástico, né? E aqui temos um alto-falante e um tweeter. Esse carro tem vidro elétrico, mas apenas na frente. Então temos aqui os botões de vidro elétrico e temos a regulagem elétrica de retrovisor. Aqui é o lado que você quer e aqui é o movimento que você quer fazer. Basicamente, o retrovisor regula eletronicamente. Nesse carro temos alça de teto para todos os ocupantes. Então, temos aqui. Só não temos realmente para o motorista. Mas realmente o motorista não precisa de alça de teto, né? Aqui nos quebra-sóis, são quebra-sóis bem simples. O do motorista só tem aqui um porta-documentos. E o do passageiro tem um espelho sem tampa. Então, é um carro de entrada, né? Realmente isso é de se esperar. E aqui temos uma luz de teto. Tem dois interruptores. Nesse aqui você desliga, liga só quando a porta estiver aberta ou liga sempre. Então, esses botões são para luz de leitura. Então aqui você liga só para a esquerda, aqui você desliga e aqui é só para o lado direito. Aqui é o retrovisor central do carro. É um retrovisor normalzinho, com opção dia e noite manual, obviamente. E aqui não temos sensor de chuva. É realmente um retrovisor simplesinho, normal de quase todo carro de entrada. Aqui temos as chaves de seta, obviamente a seta é normalzinho de todo carro. Pode estar piscando estranho ali para vocês, mas é porque a luzinha é LED, né? Então na câmera realmente aparece estranho, mas para mim tá piscando normal, ok? E aqui temos o farol do carro, luz alta, puxando um pouquinho você ativa ela só enquanto está puxado e puxando forte você ativa totalmente. E obviamente quando você liga o farol, ela liga sempre em luz baixa. E aqui é o limpador. Então basicamente você pode colocar isso aqui para cima para ligar o limpador uma vez só, ou se não, deixar aqui, que tem intermitente, aqui é contínuo e aqui é um pouco mais rápido. E aqui é o limpador traseiro, aqui você ativa ele. E para ativar os esguichos, aqui é o dianteiro e aqui é o traseiro. E obviamente aqui você altera os dados que aparecem ali no computador de bordo. Aqui temos um porta-luvas. É um porta-luvas que, surpreendentemente, ele desce suavemente. Então, não é aquele porta-luvas que despenca de uma vez. E aqui temos o manual do carro. Temos aqui o manual do rádio. O manual do carro em si. Lembrando que são manuais em português. Então, esse carro realmente foi vendido inicialmente em Portugal. Não foi um carro que foi trazido do outro país aqui para Portugal. E esse porta-luvas aqui podemos ver também que ele tem dois níveis. Ele tem esse compartimentozinho aqui que você pode colocar as coisas aqui dentro ou por cima dele, né? Vamos agora ver como é que são os bancos traseiros do ponto. Esses bancos traseiros aqui, podem ver que você não tem aqui o encosto de cabeça no meio, mas pelo menos você tem o cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Fora isso, ele não é um banco bipartido, então tiveram uma poupança de custos aí. Basicamente, se você quiser rebater esse banco, você tem que rebater ele inteiro. E agora vamos ver como é que é o espaço interno desse carro. Aqui atrás, de espaço de cabeça é normal, é o esperado mesmo de um carro dessa categoria, né, de um carro compacto. De cabeça é até confortável, não é um carro tão apertado. Se o espaço para a cabeça é até bom, o espaço para as pernas fica um pouco comprometido. Basicamente, esse banco está regulado para a minha posição de dirigir, eu tenho 1,87 m, e para mim sentar aqui atrás fica um pouquinho desconfortável. Então,
um pouquinho apertado. Realmente não é a melhor posição possível. Obviamente, pessoal, o tamanho desse carro, a categoria desse carro, realmente é esperado que o espaço interno não seja dos melhores, né? Aqui no meio, pelo menos, temos um túnel central bem baixinho. Então, ele é um pouquinho largo, sim, mas ele é um túnel central relativamente baixo. Essa porta aqui é muito semelhante ao que temos lá na frente. Então, plástico aqui. E aqui temos um tecidinho, né? Pelo menos isso, pelo menos não é totalmente plástico. E o vidro manual. Basicamente, o vidro desse carro desce só até aqui. Isso é semelhante aos Unos, né? Desde o Uno, a Fiat no vídeo de trás só desce até quase metade. É um pouco estranho, mas é pelo formato da porta, realmente. Temos aqui uma limitação física em que o vidro não consegue descer mais, ok? E obviamente temos aqui também um alto-falante. Então vamos agora ver aqui a parte traseira do ponto. Podemos ver que nessa versão ele tem o símbolo da Fiat e embaixo tem escrito ponto no meio. E realmente isso aqui é engraçado que o T tem um pontinho, então é o ponto, basicamente. Isso aí é o ponto do ponto, entendeu? Essas luzes traseiras, elas parecem que são todas moderninhas e tal, mas são lâmpadas halógenas normais, não tem nada de LED nem nada parecido aqui. Apesar dessas partezinhas aqui te indicarem isso, não, isso aqui são só refletores, basicamente essa parte nem acende. Aqui é a luz de posição e aqui é o pisca. E a parte de lanterna de neblina traseira e ré são ali embaixo, basicamente. Então não fazem parte do cluster de lanterna normal. No porta-bagagens, em alguns pontos, pode-se apertar aqui o botão da Fiat para abrir. Nesse caso, não. Esse carro realmente não tem isso. Só existem duas formas de abrir esse porta-malas nesse carro. Ou você aperta aqui no botão de abrir o porta-malas, ou você usa aquele botão que tem lá no interior. Aqui no porta-malas do ponto, é um porta-malas relativamente pequeno, então realmente teve várias críticas esse carro por ter o porta-bagagens bem pequeno, mas é o normal da categoria, né? Realmente não se pode exigir que um hatch compacto tenha um porta-malas tão grande. Temos aqui o triângulo da Fiat, o original. Aqui de baixo temos o pneu sobressalente. É um pneu sobressalente normal, mesmo tamanho da roda que está no carro, então 856515. Aqui temos o kit de ferramentas para troca de pneu, né? Temos aqui o macaco, a chave de rodas, uma chave de fendas ali. E aqui temos a plaquetinha do chassi. Então, temos aqui chassi iniciado por Z. Obviamente se trata de uma empresa italiana. Daí é uma plaquetinha relativamente completa, e você tem não só o número de chassi, mas também o número de motor e o número para peças. É algum número interno lá que a Fiat tem. E aqui temos o Made in Italy. Basicamente é um carro realmente fabricado na Itália. E no porta-malas, aqui é tudo forradinho, apesar de ser esse filtro simplesinho. Tem tudo forro, não tem nada aparecendo. Exceto aqui na tampa. Então na tampa, obviamente essa parte aqui é forrada, mas a parte de cima realmente fica sem nada. Ok? E aqui na tampa você tem uma alça para abaixar a tampa. Aqui no tanque, temos um tanque que não tranca junto com a porta do carro. E esse tanque realmente tem que se colocar a chave aqui para tirar a tampa dele. Eu acho isso inaceitável nos dias de hoje, entendeu? Mas é um carro de entrada e muitos carros de entrada são assim. Pelo menos em 2011 muitos eram assim. Realmente você tem que colocar a chave aqui para abastecer o carro. Mostra aqui apenas combustível sem chumbo. O que em 2011 era um pouco estranho de estar escrito, né? Porque onde é que se ia encontrar gasolina com chumbo em 2011? Mas pronto. Esse carro é gasolina, lembrando. Vamos agora ver o motor desse carro. Para abrir o capô, basta puxar aqui. Então nesse carro realmente temos que pôr a varetinha aqui. Não tem amortecedorzinho nem nada parecido. E também não temos manta acústica. Obviamente, pessoal, é um carro de entrada, é isso que temos, ok? Esse motor aqui é o motor Fire 1.2 8 válvulas. O mesmo Fire que equipava os Mille, que equipava todos esses motores aí, exceto que ele é 1.2 e nessa versão em específico ele tem comando de válvulas variável.
Ah, vai trazer performance. Não, esse é um comando de válvulas variável apenas com duas coisas em mente: economia e redução de poluição. Continua sendo um motor 1.2 de 69 cavalos. No tempo desse carro, já era um dos motores mais fracos que se tinha em carros dessa categoria. Realmente é um motor com pouca potência. E é engraçado esse motor nesse carro porque realmente parece que falta alguma coisa aqui, né? Pelo posicionamento desse motor, o cofre de motor desse carro é relativamente grande e o motor é pequenininho. Obviamente é um motor de 4 cilindros, né? Mas dá a impressão que poderiam ter feito alguma coisa que ocupasse esse espaço. Mas a vantagem disso é que é fácil de você fazer a manutenção das coisas, né? Realmente você tem muito espaço livre debaixo do capô. Não há muito que se possa dizer sobre esse motor. É um motor simples, relativamente confiável, então todos os problemas que esse motor dá já estão conhecidos e são totalmente fáceis de resolver. É um motor que foi feito para ser simples e simples ele é, ok? Esse motor é o mesmo que equipa os Fiat 500 aqui na Europa. Então, Fiat 500 básico é o mesmo motor que esse aqui. Eu tenho um vídeo de um Fiat 500 também, se vocês quiserem conferir. Vamos agora andar com o ponto e ver como é que é. Gente, pessoal, esse carro aqui é um dos carros com o alarme de cinto mais exagerado que eu já vi. Então, vamos andar sem cinto um tempinho só para ouvir o barulho. Já acendeu aqui a luz que você está sem cinto, né, basicamente. E se eu ganhar um pouquinho de velocidade, ele me avisa. E fica cada vez pior. Então, ele para um pouquinho, depois continua. Realmente, é um carro que te chateia bastante se você não tivesse com cinto. Pronto, já coloquei cinto. Obviamente, pessoal, o cinto é um item de segurança, então o carro faz bem em te avisar. Realmente é muito importante usar cinto de segurança, ok? O que se pode dizer andando nesse carro aqui? Então, pessoal, é um carro bem confortável, assim, pro que ele se propõe, né? E se eu pudesse apontar um problema nesse carro, realmente é a falta de motor. Essa é a versão 1.2 Fire 8 válvulas. E pro peso desse carro, ele precisaria de um pouquinho mais de motor. Aqui temos um carro bem lento. Obviamente no Brasil o motor de entrada do ponto é o 1.4 Fire, que tem 88 cavalos. Pois esse carro aqui tem 69 cavalos, então ainda menos. Então se aquele carro já dizem que tem desempenho de 1.0 ou tem desempenho ligeiramente melhor que 1.0, esse carro realmente tem desempenho de carro 1.0. Tem potência de carro 1.0. Não sei não se um Palio Fire 1.0 não é mais rápido que esse carro. Mas temos que lembrar que isso aqui é o carro de entrada da Fiat na Europa. Abaixo dele só o Panda. E o Panda realmente é muito de entrada, né? Em algumas versões. Obviamente que existem opções de motores mais rápidas. E esse motor também não é a opção mais econômica. Então, se você quer economia, aqui na Europa você pega 1.3 Multijet, que é a versão a diesel, né? Que ainda assim tem um pouquinho mais de potência que esse carro e anda melhor e obviamente mais econômica. Mas por que a pessoa compra o 1.2 8 válvulas em vez do diesel? Principalmente por custo de manutenção. A manutenção do motor Fire é muito conhecida e muito barata. Então, se é uma pessoa que realmente depende de mecânico para fazer tudo no carro, então esse carro realmente traz uma manutenção mais simples do que a versão Multijet, ok? Nesse carro realmente faz diferença se você tem o ar-condicionado ligado, mas, obviamente, ele não é lento ao ponto de ser inseguro, nada parecido. Então, até para andar na estrada e tal, você consegue. Você vai demorar para chegar em velocidade. Esse carro na versão diesel, ou até nas versões mais equipadas, na versão T-Jet, por exemplo, que é o motor 1.4 16 válvulas com turbo, aí realmente você tem um desempenho melhor. Mas nessa versão base aqui, realmente o desempenho é fraquinho. Fora isso, é um carro totalmente normal. Por ele ser um carro a gasolina, ele também faz menos barulho de motor do que o diesel, né? Então apesar de não ter manta acústica no capô, o barulho que entra na cabine não é um barulho exagerado. Obviamente que é um motor 8 válvulas, então não é um motor que gosta muito também de altas rotações. Então, em altas rotações você não tem um desempenho tão bom também. Os barulhos que esse carro faz realmente internos
são os barulhos que qualquer carro de entrada vai fazer, entendeu? É um carro relativamente isolado. Eu não sou o maior fã de Fiat, mas uma coisa que sempre me impressionou foi a relativa simplicidade desse motor Fire, né? Seja ele 1.0, 1.2, 1.4, qualquer versão, o Fire 8 válvulas é um motor extremamente simples que é um motor que dura bastante. É um motor que até agora não apresentou problemas e é um carro com 228 mil quilômetros, entendeu? Então, obviamente, aqui na Europa as métricas são diferentes, até pela qualidade do combustível, por tudo isso. Temos que levar em consideração essas diferenças, mas é um motor que dura. Então, se você procura um carro barato com um motorzinho durável, temos aqui ponto 1.2. Obviamente que se você procura desempenho, esse não é o carro, mas isso eu já falei várias vezes, é o meu principal aviso com esse carro. Entra nele sabendo que você vai ter um carro com desempenho fraco, ok? E obviamente você tem que ver a sua prioridade. Se a sua prioridade realmente é um carro para te levar do ponto A até o ponto B com relativo conforto, sem te dar problemas, você tem aqui uma boa opção, se desempenho não for o seu foco, né? Quanto ao design desse carro, eu acho que é um carro bem bonito, eu acho que é um carro que vai sempre ser bonito, né? Um carro que está envelhecendo muito bem de design. Lá em 2005 foi desenhado pelo Giorgetto Giugiaro e naquele tempo mudou a forma como os carros básicos eram vistos aqui na Europa. Então, obviamente, a concorrência teve que pedalar para chegar nele. No momento que ele chegou, o Fiesta ficou se tornando um carro velho em comparação e toda a concorrência teve que realmente pedalar para chegar nesse nível aqui. Então, se o New Fiesta é um carro tão bom, obviamente para a categoria dele, né? Obviamente ele teve inspiração nisso aqui. Então o New Fiesta não seria o New Fiesta se não chegasse o grande ponto em 2005. Então, desenho de Giorgetto Giugiaro, muito bom. Obviamente tem aquelas piadinhas, né, que o carro parece um pouquinho uma capivara, né, então, mas eu diria que é um carro bem bonito. Quanto a essa versão aqui, que é a versão Evo, que é essa versão com facelift, que tem aquela parte preta ali na frente e atrás também, muita gente criticou um pouco, muita gente disse que não casava muito com o design original, que o Giugiaro planeou para esse carro, foi um sacrilégio mudar o desenho Giugiaro. Só que, na minha opinião, não mudou tanto assim, então não é aquele carro que você olha e fala, nossa, ficou tão mais feio. Não, mudou uma frentinha, uma traseirinha ali. Se você não ficar prestando atenção nos mínimos detalhes, você nem vai saber, realmente. O interior melhorou muito. Uma coisa que datava o grande ponto era realmente o interior. Aquele interior realmente mostrava a sua idade. Esse interior aqui, eu acho, esse painel, essas portas aqui, eu acho muito mais harmonioso do que era originalmente. A parte traseira, na minha opinião, melhorou muito também. Então, já estava datado aquelas lanternas de uma cor só. Essas aqui trouxeram um ar de modernidade. Então, eu acho que foi uma renovação válida, sim. O que eu acho um pouco estranho foi a forma como a Fiat vendeu esse carro. Essa carroceria em específico começou como grande ponto. Por quê? Porque alguns países ainda vendiam o ponto antigo. Então ficou grande ponto para diferenciar do ponto. Você podia comprar um ponto que era o modelo velho ou grande ponto que era o modelo novo. Em alguns mercados onde fazia sentido manter os dois modelos. Como no Brasil realmente não tínhamos ponto antes dessa geração, então ficou só ponto. Não tinha outro carro parecido para diferenciar. O ponto era aquele carro. Depois, quando a Fiat tirou de linha oficialmente o ponto de geração anterior, esse carro era vendido como ponto Evo, porque era evolução do ponto, né? Ponto evoluzione. E depois, quando teve outra reutilização no ponto, tiraram o Evo do nome, então ficou só ponto. Então passou de grande ponto para ponto Evo para ponto. Então dá a impressão que o carro foi se simplificando. E realmente isso é uma das críticas que essa carroceria tem aqui na Europa. Foi um dos carros vendidos durante mais tempo aqui na Europa. Então normalmente um carro aqui na Europa, um ciclo de modelo dura aí uns 7, 8 anos. Esse carro dura muito mais que isso. Então ele começou em 2005 e acabou só em 2020. Então foi bastante tempo assim de lançar o mesmo modelo. Que esse carro ficou famoso por isso também. Quando ele era novo, ele teve 5 estrelas no crash test.
e depois quando fizeram o teste novamente em 2015, se eu não me engano, o carro teve 0 estrelas. Mas não é porque o carro virou uma máquina de matar, ficou menos seguro. Não. Simplesmente porque os padrões de segurança aumentaram, as exigências aumentaram e o carro não evoluiu de acordo. Então era a mesma carroceria de 2005, que obviamente já estava datada. Com as exigências mais modernas, o carro realmente não teve bom desempenho no crash test. Obviamente que hoje, comparativamente com os carros da época, ela tem a segurança normal. Esse aqui já é um carro com 4 airbags, já é um carro relativamente seguro. Depois, o maior problema que eu vejo na linha Fiat é que eles não conseguiram seguir o legado do Punto. Então o Punto sempre foi um carro que teve bastante sucesso aqui. As duas primeiras gerações eu não gosto, não são carros que me agradam, mas essa aqui realmente mudou a minha opinião do Punto como carro, né? Mas a Fiat não conseguiu dar seguimento a isso. Então ficaram com a mesma carroceria até 2020 e quando lançaram, esse carro não teve substituto. Aqui na Europa puseram o tipo, querendo ou não é de uma categoria superior que isso. Então ele não é um carro base mesmo. Ele ocupa mais o lugar que o Bravo ocuparia. E no Brasil, obviamente, puseram o Argo no lugar. Eu nunca andei com o Argo, eu não sei como é que ele é. A diferença que eu vejo é que o Punto era um projeto global, apesar de no Brasil ser usado uma plataforma menos moderna e tudo isso, mas o Punto em si era uma plataforma global e o Argo é uma plataforma brasileira. Então temos aí vantagens e desvantagens e tudo isso, né? O pessoal reclamava também que a linha Fiat no Brasil estava muito estranha nessa época, porque tínhamos Uno, novo Uno, Palio, novo Palio e Punto. Então são 5 carros ocupando a mesma categoria. Então, o Punto é mais premium que o Palio. Sim. Só que se você comprasse o Palio mais completo que existiria, ele competiria com o Punto básico. Então, querendo ou não, era a mesma categoria. Acho que essa decisão da Fiat de enxugar a linha, né, de ter menos carros, até foi um benefício para eles. Porque realmente eles tinham muita concorrência interna mesmo, né? Muitos modelos semelhantes, que acabavam roubando as vendas um do outro. Então, pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado por assistirem e até um próximo vídeo.